Uma pergunta, espero que sirva para o pessoal de casa, mas ela no âmbito pessoal. Dentro dos misticismos com relação à alimentação. Comer muitas vezes, então eu já vi os dois casos, né? Então o ideal é 5 refeições, é 6 refeições, come um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mais o almoço, mais a ceia e tal. Não, e aí vem algumas outras ideias de que, não, nós fomos educados a ficar comendo esse monte de comida, não preciso comer tudo isso, fazer uma refeição por dia, fazer 2 refeições é o suficiente. Qual que é a real disso, Vanessa? Cada caso é um caso, comer mais vezes, mas em menos quantidades é melhor, comer poucas vezes, dentro daquilo que você precisa é o melhor. Como é que fica isso? Então, depende. Depende. Eu sempre falo que muita coisa na nutrição a gente vai falar depende, né? Realmente a gente precisa avaliar a rotina da pessoa. Por quê? Porque tem pessoas que realmente conseguem passar o dia com 3 refeições e é isso, café da manhã, almoço, jantar e tá tudo bem. Tem algumas pessoas que realmente necessitam comer a cada 3 horas, fazer os lanches intermediários. Não, eu estou falando que eu como 2 vezes ao dia, 3 vezes no máximo. Isso. Né? E aí, assim, quando é que isso deixa de ser saudável? Quando te causa algum desconforto. Quando faz com que na próxima refeição tu acabe extrapolando. Então, por exemplo, pensando num processo de emagrecimento, tu fazer 3 refeições ao dia e na próxima refeição tu atacar tudo que tu não comeu o dia inteiro, isso seria um problema, né? Porque isso aumenta a tua compulsão, aumenta a vontade de comer e aí faz com que no momento que tu tenha a oferta de alimento, faz com que tu queira comer mais. E desde que não tenha nenhum desconforto. Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça quando eu fico muito tempo de jejum. E mesmo assim eu insisto em ficar em jejum. Então, e daí não tem sentido. Não faz sentido, né? Tanto é que nessa onda daí veio o jejum, né? Ficou bem famoso, inclusive a gente sabe que jejum é uma prática realmente milenar. Tem, inclusive, da parte religiosa, né? Jejum de alguns alimentos ou jejum por um período. Então, se sabe que ele realmente é benéfico. E o ideal, pensando nisso, seria que, indiferente da quantidade de refeições que tu fizesse ao dia, que tu tentasse fazer pelo menos 12 horas de jejum. Então, ou seja, que tu conseguisse, pensando num ciclo circadiano, que é o que a gente fala que seria o ideal da nossa rotina, né? Então, a gente levantar quando clareia, né? Ir dormir ao escurecer, jantar mais cedo, porque a gente sabe que quanto mais tarde a gente janta, a gente piora a nossa digestão e aí isso dificulta também. Então, pensando nisso, a gente sabe que o ideal seria fazer todos os dias 12 horas de jejum. Ou seja, jantar o mais cedo possível e tomar café da manhã um pouquinho mais tarde, talvez. Então, se tu janta até umas 8 da noite, talvez tu conseguisse estender teu café da manhã para depois das 8. Para quê? Para a gente aproveitar melhor esse jejum metabólico que o próprio corpo faz. Porque a gente sabe que, por mais que a gente esteja de jejum, as funções do nosso organismo continuam acontecendo. E quando a gente pensa em jejum, a gente pensa em controlar principalmente glicose e insulina, que são, glicose é o açúcar do sangue e insulina é o hormônio que rege isso. E aí, pensando numa qualidade de vida, quanto mais produção de insulina ou quanto mais isso estiver desequilibrado, pior é para a nossa saúde, porque isso pode desencadear um sobrepeso, um acúmulo de gordura maior, algumas doenças. Então, a gente sabe que, por exemplo, SOP, endometriose, insulina é o que rege. Então, se a gente conseguisse controlar isso, também faria sentido. E aí, durante o dia, fazer as refeições que fizessem sentido para a tua rotina. Porque, por exemplo, né? Já que a gente está usando açúcar como exemplo, não adianta, às vezes, por exemplo, eu querer botar um lanche da tarde, se às vezes a rotina dela no trabalho não comporta isso. Né? Porque a gente também precisa avaliar a rotina. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que almoça todos os dias às 1h30 da tarde, porque eu trabalho até 1h em armazém. Então, eu almoço aqui normalmente. E aí, eu faço meu café da manhã umas 8. Às vezes, faço um lanche da manhã, durante a manhã, quando eu sinto necessidade, e às vezes não.
E aí eu só almoço às 1h30. E aí vai adaptando a rotina. E aí vai adaptando a rotina. Cada biotipo. Mais importante ainda é tu te ouvir, né? Saber quando tá com fome. Saber quando é realmente fome, né? Porque fome é algo natural, fome é fisiológica. Ou seja, o corpo dá sinais que está com fome, né? A barriga ronca, a gente fica mal-humorada, irritada quando está muito tempo em jejum, pode dar dor de cabeça. E, principalmente, a fome não é seletiva. Qualquer coisa que aparecer na tua frente, por mais que tu não goste daquilo, se tu estiver com fome, tu vai comer. E quando eu tô com fome do negócio lá, de sushi? Tô com a fome de hambúrguer. Daí não é fome, é vontade. Aí é vontade, né? Daí é vontade. Vontade normalmente é vontade de coisas específicas. Tu tem vontade de doce, tu tem vontade de sushi, tu tem vontade de determinadas coisas. E normalmente ela tem muita relação com de como foi nosso dia. Né? Porque é ali que a gente começa a descontar. Então, por exemplo, se teu dia hoje foi mais estressante. Ai, que vontade de comer um negócio para tentar compensar aquele dia estressante. Né? Vou me dar um presente, eu mereço. Isso. Né? Se for assim, né, pensando nisso do eu mereço, a gente merece várias coisas. E merece cada vez mais. Então, se toda vez que tu for comer alguma coisa, tu pensar, eu mereço. Vai merecer tanto. Sim, né? E a ideia é que realmente a gente faça muitas vezes, às vezes, por merecer, mas não precisa ser em todas as refeições. Vai merecer o sobrepeso também, né? Isso. Uma coisa que eu venho utilizando assim muito para mim, porque além de estar fazendo o acompanhamento nutricional, eu também estou trabalhando o meu mental em relação a isso, né? Tipo assim, o meu café da manhã, o meu corpo ele merece, por exemplo, um ovo e uma fruta, o meu corpo merece um salgadinho frito. Eu tenho pensado muito nisso, principalmente quando vem essas vontades, né? Que como eu estou em mudança, né? A minha rotina ela não está totalmente reeducada. Às vezes, eu quero muito comer uma pizza, mas será que o meu corpo merece essa pizza nesse momento? Será que o meu corpo merece o hambúrguer que eu queria comer cheio de maionese, cheio de óleo, sabe? Eu tenho tentado mudar a minha forma de ver a alimentação. Não só isso, sabe, muitas vezes as pessoas falam, hoje é o dia do lixo. Tu vai dar lixo pra te comer? Olha, essa foi muito boa. Exatamente. Né? Então, assim, não precisa ser 8 ou 80. Entre isso, tem 72 possibilidades. Né? Então, por que não, às vezes, eu vou comer algo porque eu gosto daquilo? E na próxima refeição, vida que segue. Isso. Né? Qual é o problema do que acontece hoje? A gente faz isso, tipo, eu vou começar isso determinado dia, eu só vou terminar determinado dia. E aí, tipo, normalmente isso acontece no final de semana, né? Então, eu vou começar final de semana na sexta-feira, então sexta-feira à noite já é diferente, sábado o dia todo é diferente, domingo o dia todo é diferente, aí segunda vem o quê? A culpa. Ou aí sai cortando tudo. Aí fazendo restrições que às vezes não teria necessidade. Justamente. E falando nessa questão também de fazer restrições, uma coisa que eu vejo que é muito comum nas pessoas, eu tenho uma alimentação muito ruim e agora, de repente, eu decido que eu quero emagrecer. A tal da dieta low carb. Aí eu vou lá e não como mais uma colher de arroz, eu não como mais uma batata, eu não como mais aipim. A minha base é carne e verdura, né? Que estrategicamente não quer dizer que possa legal, né? Possa ser legal. Mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, do tipo assim, hoje eu como muito, agora, a partir de amanhã eu cortei totalmente o meu carboidrato, que eu acho que é a intenção da low carb, né? O carboidrato, ele também tem um papel importante na nossa alimentação, né? Sim. Carboidrato é o que rege nossos neurônios. Então, sem carboidrato não tem pensamento, por exemplo. Olha só. Além disso, quando a gente pensa numa estratégia low carb, porque é estratégia, sim, né? Assim como o jejum é estratégia, a cetogênica é estratégia, aumentar a proteína é uma estratégia, né? E aí, dependendo em que fase do tratamento tu esteja, a gente coloca algumas estratégias específicas. A low carb é realmente reduzir o carboidrato, né? A gente reduz uma quantidade a menos de 40% de toda a alimentação. E aí, isso pode significar muito ou pode significar pouco, né? Quando a gente pensa em fazer restrição muito significativa, assim, do tipo, eu como tudo, amanhã eu decido não comer mais nada, por quanto tempo tu pretende levar isso?
Ou mais ainda, por quanto tempo tu vai conseguir realmente manter isso? Né? Porque o que a gente mais vê nesses centros emagrecedores é isso. Corta absolutamente tudo da tua rotina. Tu pode comer determinados alimentos. E aí depois? Como é que fica a vida disso? Porque eu sempre falo, tu não vai viver numa bola. Enquanto tu estiver nesse processo de emagrecimento, tu vai continuar saindo, vai continuar recebendo as pessoas, vai continuar fazendo coisa com a família. E tudo isso envolve comida. Isso não quer dizer que tu não precise ver as coisas de outra maneira. Então, por exemplo, vai sair para almoçar fora. Será que tem só carboidrato nas opções de restaurantes? Será que lá junto sempre não tem salada? Que a gente normalmente passa direto? Será que às vezes não tem opções de carnes que não sejam apenas fritas? Que normalmente a gente muitas vezes nem olha. Né? Tem um carboidrato que tu realmente está muito afim de comer. Come ele, tranquila. Né? Ou tem uma sobremesa que faz muito tempo que não come, ou que remete a alguma coisa. Tá tudo bem. Ou quer tomar um drinkzinho com o marido, fazer alguma coisa diferente, tá tudo certo. Uma cerveja. Isso, tá tudo certo. O problema é quando isso vira rotina. Né? Porque o ideal é que isso sejam exceções. E mais importante ainda, teu corpo não sabe que dia da semana é. Então a gente que determina. A gente é que diz pra ele que hoje é segunda-feira. Hoje começa a dieta, né? Isso. Por isso trouxemos a nutricionista nessa segunda-feira, porque hoje é o dia mundial de começar a Verdade, dieta, né? Hoje é o dia mundial da dieta. Então, assim, a gente não sabe qual é o dia da semana, a gente que diz isso pro corpo, né? Então, se eu quiser comer um hambúrguer na segunda-feira e sábado à noite comer ovo mexido, tá tudo certo. E também, aproveitando o gancho, né? Por que eu falei dessa questão, pedi para te comentar essa questão das dietas low carb? É porque a questão do que gera no emocional da pessoa. Isso, né? Hoje eu decido que eu vou ficar, 15, 20 dias zero carboidrato. Aí eu fico ansiosa, aí eu fico triste, aí eu fico depressiva e eu não sei porquê. E a última coisa, às vezes, que eu penso é na comida. Só que tu criou uma restrição tão grande, botou o carboidrato ali de vilão, que começa a desencadear essas coisas e muitas vezes a gente não consegue perceber que não está equilibrado. Porque eu penso assim, a gente precisa ter o equilíbrio entre a nossa alimentação e o nosso emocional, já que uma coisa é muito interligada com a outra. Né? Vocês já viram o humor de uma pessoa sem carboidrato? Péssimo. Sem arroz eu sou horrível. As pessoas ficam mal-humoradas sem carboidrato. Mas porque ele libera o quê? Assim, carboidrato é o que te desperta felicidade, muitas vezes. É o que está correlacionado. Mas é que, assim, ele é carboidrato apenas. Né? Ele não é igual a precursor de serotonina, por exemplo. Mas ele desperta isso em ti. E me corrija se eu estou errada, ele é uma fonte de energia também, não é? Sim, isso é a energia mais rápida, né? A gente tem outras formas de energia, por exemplo, gordura é outra forma. Só que o que acontece, por exemplo, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Só que gordura dá muito mais saciedade e também faz com que a gente libere energia. Carboidrato só dá energia. Mas não quer dizer que não seja importante, utilizado da forma correta. Isso. Né? Então, a gente precisa, em alguns momentos, realmente, sim, ter carboidrato em refeições certeiras. Então, por exemplo, um pré-treino. A gente precisa ter carboidrato. Porque senão tu não vai ter energia para fazer o treino. A gente precisa, às vezes, para o momento que vai estudar, para despertar isso. Então, se tu tá mais cansado ou dependendo de alguma situação que aconteceu, então a gente vai precisar mais de carboidrato, mas ele não precisa ser a maior composição da alimentação.